Bom, e efeitos tardios? É interessante porque, assim, o paciente ele passa por você durante a fase mais aguda do tratamento. Depois ele vai para casa, acabou o tratamento, ele vem pouco no ambulatório, questão ambulatorial, ou internado, ele faz, depois ele tem alta. E aí você não acompanha muito o efeito tardio dessas drogas. Hoje, poucos enfermeiros estudam sobre efeitos tardios nos pacientes oncológicos. As drogas causam muitos efeitos tardios, muitos. Não só fármacos oncológicos, como as terapias monoclonais, a imunossupressão absurda e efeitos sobre alguns órgãos. Então, o que seria isso? Uma miocardiopatia para os antracíclicos. A gente tem o tratamento da leucemia e do linfoma, a doxorubicina, a daunorubicina, para câncer de mama também. Então, você, às vezes, tem uma acidose dense que são 4 aplicações, né, de doxorubicina. Existe hoje uma droga limite, é uma droga que até você faz até 300 miligramas, máximo. Mais que isso, o paciente pode ter até 200 quilos, você não faz, porque ela é cardiotóxica, ela se deposita no miócito cardíaco, e o paciente pode ter alteração aguda, lá no início. Eu não coloquei, mas é mais raro, mas pode ter, que eu já vi paciente tendo infarto por causa disso, e criança também, e também tardio. Então, esse é o paciente que você fala assim, por que o médico pediu um ecocardiograma? Gente, por que o médico pediu um ecocardiograma se o paciente não tem nada a ver com o coração? O paciente é novo. Ele quer saber se lá na frente essa droga vai diminuir a fração de ejeção. É aí que ele vai ver, né? Eu acho assim, essa aula que daria para eu dar para vocês, sei lá, acho que talvez em 3, 4 dias. Cada droga tem o seu momento da cardiopatia. Então, quando o médico pede um eletro, por exemplo, a gente tem trióxido de arsênio, que é para LMA M3, né, que é um tratamento top aí de cura mesmo para criança. Então, ele traz uma miocardiopatia que você tem que ter o controle mensal de ecocardiograma. Então, um paciente que tratou com você, talvez uma criança com 6 anos de idade, ele vai falar assim, tia, meu sonho é ser atleta. Você não vai tirar o sonho desse adolescente ou dessa criança. Ou você tem um paciente que já é atleta, ele fala assim, nossa, acabou o tratamento, mas me sinto tão cansado, como é que tá o coração? O paciente oncológico, eu falo que ele nunca deixa de ser oncológico. Ele pode ter a sua cura, mas fica com um pouco dos seus efeitos. E é importante o enfermeiro acompanhar isso. Não é porque acabou o tratamento, acabou tudo. Não, ainda tem coisas que ficam para trás. Não vale a pena alguém pensar nessa área. A fadiga oncológica também, como um efeito tardio de meses, gente. Depois de 6 meses, depois de 1 mês, 3 meses, vai depender do paciente, do shape do paciente, lembra? A gente tem aqui manchas na pele. Por exemplo, a bleomicina, o paciente que faz tratamento para linfoma, as costas do paciente é toda manchada, parece que ele levou chicotada. Então o paciente não pega sol. Poxa, Paulo, o paciente não pegou sol, usou protetor, usou blusa de UV-Line durante o tratamento e foi aparecer manchas lá na frente. Sim, a droga, ela sofre alteração na pele, ok? Nos melanócitos. Então você pode ter tanto a esclerodermia quanto essa hiperpigmentação na pele. Então, usando o filtro solar, ele já tem, pensa se não usar, né? Tem que orientar bem o paciente. E também não só isso, o risco de um segundo tumor também aí, que é o melanoma de pele. A alopécia, as drogas às vezes não caem no primeiro ou no segundo mês, mas caem no terceiro. Paulo, me dê um exemplo. Irinotecano. O paciente começa a fazer um fofirinox que tem irinotecano, e aí o cabelo não necessariamente vai cair. Então ele entra como efeito tardio, vale a pena você orientar o paciente. Pneumonite. A gente tem aqui o busulfano, melfalano, pode causar pneumonite no paciente. Você vê aquele paciente que faz uma função pulmonar, fala, mas função pulmonar, o pulmão do paciente está bem, ele oxigena 100% no oxímetro. Mas a função pulmonar é importante para o futuro. Ele pode ter inflamações, taxol causa pneumonite, pemetrexete, que é terapia guiada, causa pneumonite. São efeitos tardios da droga. Paula, me fala aqui um pouco na minha realidade. O paciente está fazendo taxol, são 12 aplicações de taxol para mama. O paciente tem uma pneumonia, faz uma tomografia, tem infiltrado pulmonar, não é Covid. Gente, pode ser pneumonite. Então, quando o paciente vai aplicar, não é só dar o antibiótico e meter quimioterapia. Ele pode estar sofrendo o quê? Um efeito tardio da droga, e você não pode aplicar essa medicação. Você tem que tratar o quê com pneumonite? Alguém sabe? Corticoide. Então, é um efeito tardio essa pneumonite. A imunossupressão, bem clássica para vocês, paciente de leucemias e linfomas, tanto adulto quanto crianças. A gente detona com a medula, ou até de transplante, principalmente TMO, adulto ou infantil. O que acontece? O paciente vai ficar 2, 3 anos fazendo imunoglobulina no ambulatório com vocês, ou até internado. E essa medula, que as drogas são extremamente mielotóxicas, deixa essa função, aí não volta essa medula, e principalmente dependendo da idade do paciente. A gente deixa o paciente dependente de imunoglobulinas. Neurotoxicidade, falando da neurotoxicidade, fármacos como oxaliplatina, as platinas são extremamente neurotóxicas. É interessante na avaliação que você faz, você perguntar para o paciente, está sentindo choquinhos na ponta dos dedos? Então vem aquela anamnese de neurologia lá da semiologia, quando a gente estava lá estudando.
né? Então a gente tá aqui, ó, movimentos pequenos, finos, como abotoar um botãozinho na camisa, desde escrever e desde cair algum objeto da mão. Então, na triagem, na consulta de enfermagem, é interessante você questionar o paciente. Cai algum objeto da sua mão, já que a sua mão formiga? Você sente que está pisando na sua mão como se fosse uma esponjinha e o pezinho? Já caiu algum objeto? Às vezes o paciente fala assim, eu não consigo mais virar a página do livro. Gente, eu sei que são detalhes, são minúcias, mas assim, o paciente oncológico, ele é muito complexo, tá? A equipe de enfermagem que cuida desse paciente, olha quantos detalhes, né? Então eu falo, é uma equipe multidisciplinar que cada um tem serviço para todo mundo, gente. Então, às vezes, o paciente está conversando com a nutricionista, fala que o talher caiu da mão dele, olha aí a neurotoxicidade, ok? Então, é só um pouquinho aqui de como são os efeitos dos fármacos aqui que a gente tem. Nefrotoxicidade, olha só, tem um caso, é interessante essas aulas online, para a gente estar aqui conversando, uma paciente super jovem, de 34 anos, tratou câncer de mama, curativo, ok? Porém, a droga que ela tomou, depois de 5 anos, ela com nefrotoxicidade, ela não tem absorção do potássio nos túbulos renais. Como assim, Paula? Ela teve uma nefrotoxicidade com Taxol, tratou, essa nefrotoxicidade não se manifestou naquela fase inicial do tratamento, porém, hoje, a paciente não consegue ter um potássio de 3. Então, hoje ela tem um Portocat e ela é dependente de potássio endovenoso. Então, assim, é uma paciente que vai para o ambulatório toda semana tomar potássio, e se ela não tomar, ela morre. Além da suplementação oral. É o preço da cura, né? É interessante você acompanhar esse paciente, função bioquímica, durante as aplicações. Perda da audição, pessoal, olha só. Cisplatinas, o paciente pode estar perdendo a audição, a audiometria é importante. Então, cada droga... eu falei, vamos lá, volta na miocardiopatia. Não é só os antracíclicos, ifosfamida, ciclofosfamida. Às vezes o paciente faz uso de 2 ou 3 fármacos juntos, potencializa esse efeito tardio na frente. Ok?